Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Que bom receber você para mais um vídeo. Filho, filha, se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreve aqui rapidinho e ativa o sininho para você ser notificado, receber as notificações todas as vezes que um conteúdo novo sair. Olha, quero convidar você que ainda também não me segue nas redes sociais, vai lá no Instagram, @Padre Adriano Zandoná, facebook.com/Padre Adriano Zandoná Oficial e o Twitter é o @PEAdrianoZCN, tá certo? Gente, no vídeo de hoje eu vou falar sobre uma coisa que pode parecer até banal, mas que eu vejo muitas pessoas em dúvida, muitas pessoas me perguntando, padre, como funciona isso? Eu vou falar sobre a diferença de pecado mortal para pecado venial. O que seriam os pecados mortais e o que seriam os pecados veniais? Haja vista que a principal missão de Jesus se encarnou, se tornou homem, viveu no meio de nós para salvar a humanidade do pecado. Porque a nossa maior doença, gente, é o pecado. Você vê, no século passado, mudaram o regime de governo, saiu de capitalismo para comunismo, saiu disso, daquilo outro. Nada mudou, ou seja, a crueldade continuou agindo, sobretudo em regimes totalitários. Por quê? Porque o que tem que mudar, muitas vezes, não é o regime, mas é o coração da pessoa. A pessoa precisa vencer a doença da alma, que é o pecado. Porque quem não peca, quem vive em santidade, respeita o outro, não mata, ajuda quem precisa, tem paciência, é um bom cidadão, é um bom pai, não tem ódio, não tem inveja, não começa guerra, sabe? Então Jesus vem para nos libertar do pecado. E é importante ter em vista que o Evangelho de João fala muito disso. João 8,34. Aquele que comete pecado se torna seu escravo. E João 3,16, Jesus veio para o mundo, se encarnou, não para condenar o mundo, mas para salvar esse mundo do pecado. Então, a gente tem que lutar para não pecar, porque o pecado nos separa da graça de Deus. O pecado nos torna feios por dentro. São Domingos Sávio dizia, antes morrer do que pecar. Então, veja bem, vamos começar. O que é o pecado mortal? Pecado mortal, em primeiro lugar. Se você morrer em pecado mortal, segundo a doutrina da igreja e segundo os sermões escatológicos de Jesus nos evangelhos sinóticos, você perde o céu, você perde a salvação, ou seja, você vai para o inferno. Eu não gosto de usar esse termo, mas eu preciso dizer, isso é revelação bíblica, isso é doutrina cristã, está lá na Bíblia. Existe o inferno, existe o céu, sabe? Existe o diabo, existe Deus, nós estamos vivendo uma grande luta espiritual e a gente precisa se atentar disso. Nem tudo é espiritual, mas existem muitas coisas que são espirituais. Então, existiram muitos autores ao longo da história querendo destruir no imaginário coletivo, na cabeça das pessoas, essa compreensão de que existe uma eternidade, um céu, um purgatório, um inferno. Porque se não existe eternidade, a pessoa pensa, eu posso matar, eu posso trair, eu posso fazer o que eu quiser, porque morreu, acabou. Mas não é assim não, tá? Quando a gente morre, já tem um juízo particular. E existe céu, existe inferno, existe purgatório. E nós já estamos construindo o céu ou o inferno aqui nessa terra, com as atitudes que a gente tem, com as escolhas que a gente tem hoje. Então veja bem, o que é o pecado mortal, gente? O pecado mortal é aquele que priva a nossa alma da graça de Deus, que priva a nossa alma da vida de Deus em nós. Quando você comete um pecado mortal, você está na morte, porque você mata a vida de Deus dentro de você. Então, como diz o livro do Eclesiástico, capítulo 21, versículo 2, é preciso fugir do pecado mortal como se foge de uma serpente venenosa, porque se você se aproxima dessa serpente, ela te pica, ela te mata. E você poderia me perguntar, padre, quais são os pecados mortais que me privam da graça de Deus, que me roubam a salvação? Olha, eu vou trazer uma lista aqui resumida. Em primeiro lugar, caluniar ou difamar uma pessoa em algo grave, o falso testemunho. Roubar, sabe, sobretudo quantias grandes, prejudicar as pessoas, os políticos que roubam, sabe, gente? Tirando, às vezes, remédio dos idosos, comida, merenda dos pobres. Isso é um pecado gravíssimo, pecado mortal. Consentir. Veja bem, para acontecer o pecado mortal, você precisa saber que aquilo é um pecado mortal, você precisa querer cometer aquele pecado mortal e você precisa cometer, não é? Não é só sentir, é saber, querer e fazer. Não é, por exemplo, consentir em maus pensamentos, em olhares, em conversas impuros, contra a pureza, é um pecado mortal. Assistir pornografia é um pecado mortal. A luxúria, que é a depravação, o sexo como prazer fora do casamento, é um pecado mortal. Olha só, a infidelidade, a traição, se você é casado e trai a sua esposa, isso é um pecado mortal.
Faltar a missa, se você é católico, domingos e festas, é um pecado mortal. Blasfemar contra o nome de Deus, contra o Espírito Santo, é um pecado mortal. Não crer na Bíblia, cultuar outros deuses, é um pecado mortal. Leia depois, vou deixar aqui no rodapé, o Rafa vai colocar aqui como indicação para você, Deuteronômio, capítulo 18, versículo do 9 até o versículo 13. Nesse versículo fala o seguinte, que a gente tem que adorar só a Deus. Não invocar espíritos, não invocar os mortos, não acreditar em sortilégio, sabe? Não acreditar nessas coisas, em outros nomes, em outros poderes que salvam, que vêm em futuro, senão Deus. Então é um pecado mortal você buscar salvação em outros lugares e não no nome de Jesus. Por exemplo, você acreditar em signo, nessas coisas, é um pecado mortal, você sabia disso? Eu não tenho vergonha de dizer. Eu costumo dizer que eu fui ordenado padre não para ensinar receita de bolo, mas para ensinar a doutrina cristã. E eu vou falar, senão não tem sentido eu ser padre. Vou ensinar sim, né? Estou aqui para isso. Então, olha, você adorar outros deuses, você invocar espíritos. Leia lá Deuteronômio 18, do 9 ao 13. É pecado mortal. Então, se você cometeu esses pecados mortais, se você adulterou, se você roubou, sabe? Se você mentiu e prejudicou pessoas, vá se confessar. Porque o pecado mortal leva para o inferno. E quais são os pecados veniais? É o pecado leve, esse pecado não priva a alma totalmente da graça de Deus, nem a condena para o inferno, mas impede a perfeição e a caminhada da alma para Deus, levando a alma para o vício, a escravidão do pecado, ao relaxamento da consciência, ao arrefecimento do amor por Deus e, consequentemente, a piora, né? Leva a outros tipos de pecado. Gente, nós estamos vivendo no nosso tempo um relaxamento da consciência. As pessoas estão cada vez mais relaxando as suas consciências, sabe? Para cometer pecados e não se culpar. Não é que eu quero culpar você, eu quero ensinar o que está na Bíblia, a verdade. A partir disso você é livre para fazer suas escolhas. Mas eu preciso ser honesto em ensinar, sabe, a doutrina, a Bíblia, a revelação. Eu preciso ser honesto em dizer. Então, o pecado mortal, a consciência da gente, aliás, às vezes está muito relaxada e a gente vai, não, posso. A gente vai escolhendo coisas que são convenientes, mas a verdade não se negocia. A verdade é. Mesmo que muitas pessoas não estejam vivendo a verdade, ela não deixa de ser verdade. Então, o que seria, por exemplo, um pecado venial? Olha, o pecado venial é às vezes que você fala mal ali de uma pessoa em matéria leve, é às vezes que você não respeita Deus, é às vezes que você deixa de rezar, é às vezes que você, sabe, acaba consentindo com o mal dentro de você, que você acaba tendo pequenas maldades, pequenas ações contra a caridade. É preciso lutar contra isso e buscar sempre a confissão, que é um remédio. Deus deu ao sacerdote a autoridade para perdoar os nossos pecados. Senhor, eu te peço, derrama sobre mim agora, sobre quem me acompanha, Jesus, o teu Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, agora profundamente sobre mim e sobre quem nos acompanha. Vem, Espírito Santo de Deus, nos batiza agora. Convença-nos, Espírito Santo, nesse momento a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Vem, Espírito Santo, liberta-nos do relaxamento na consciência, da preguiça espiritual. Converte-nos, convença-nos. Derrama sobre nós a tua graça. Desça sobre você, filho, filha, e permaneça para sempre, te levando à luta contra o pecado, que é o maior de todos os males. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.